Hoje é domingo, um dia especial, né? 31 de outubro, o último dia do mês. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Como nós temos adorado a Deus. Como nós temos demonstrado gratidão ao nosso Deus. O que nós temos oferecido a Deus? A nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, o nosso louvor e toda a nossa adoração. Ainda é pouco, porque Deus merece muito mais. Temos que ser um adorador por excelência. Sentir alegria de adorar, de agradecer e engrandecer o nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos ver na Bíblia muitas pessoas que adoravam a Deus, que exaltavam o nome de Deus e não se cansava, porque as pessoas que são gratos a Deus dizem assim: até aqui nos ajudou o Senhor, como Samuel disse. Ou então diz como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se dispor a Deus, ser um adorador a Deus por excelência, porque Deus merece toda a excelência deste mundo. Nós vamos ver Abraão. Abraão teve um filho e Deus disse assim: Abraão, me dê seu filho. Me dê seu filho, aquele que você ama tanto. E Abraão não questionou, não perguntou nada e foi oferecer o seu único filho. Deus disse assim: aquele seu filho a quem tu amas tanto, me dê para mim. E Abraão foi dar, por gratidão, por amor, por obediência, por fé. Abraão foi oferecer seu filho a Deus. Jó estava sempre orando e oferecendo holocausto a Deus pelos seus filhos. Era assim que Jó fazia. Estava sempre orando e entregando seus filhos nas mãos de Deus. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo sabendo que era proibido, um decreto do rei, é proibido adorar esse Deus. E Daniel orava, mesmo correndo o risco de ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel orava, adorava a esse Deus maravilhoso. Nós vemos a história de 3 mulheres, 2 mulheres do Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, que consagraram seu filho a Deus. Nós vamos ver Ana, que não podia ter filho, mas pediu um filho a Deus, e quando ela recebeu, ela deu para Deus, ela consagrou a Deus. Nós temos a mãe de Sansão, que também era estéril, não podia ter filhos, e quando teve, consagrou seu filho a Deus. Ela deu seu filho a Deus, consagrou. E a outra pessoa no Novo Testamento é Isabel. Isabel também era estéril, e quando teve um filho, consagrou seu filho a Deus, João Batista. Então essas mães que deram o melhor dela, o que ela tinha, que ela amava tanto a Deus, ela estava fazendo com que seus filhos fossem nazireu. Nazireu são pessoas consagradas e separadas para Deus. Quando a pessoa adora a Deus, exalta a Deus, louva a Deus por tudo que Ele tem feito, faz isso. Consagra, entrega, separa seu filho para Deus. Foi isso que Ana fez com Samuel, foi isso que a mãe de Sansão fez com Sansão, e foi isso que Isabel também fez com João Batista. Separou, consagrou seu filho para Deus. Elas adoravam a Deus por excelência. Ela
o que ela tinha, que ela amava tanto, era seu filho, e ela deu a Deus, ela consagrou. Nós vamos ver também no livro de João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a samaritana, começa a conversar com ela, puxando o assunto, e de repente, lá no versículo 23, Jesus diz assim a samaritana: olha, eis que vem a hora, e já chegou, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O nosso Pai que está no céu está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse à samaritana, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que a samaritana disse? Ah, virá um Messias que vai falar essas coisas, virá um Messias, no versículo 24. E no versículo 26, Jesus diz: eu sou quem te falo, eu sou o Messias. Você imagina o impacto que aquela mulher teve, né? Saber que estava falando com o Messias. E que Jesus falou isso. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu pergunto a mim, pergunto a você, como nós temos adorado a Deus, como nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós temos que se dispor a adorar a Deus e servir a Deus. E acima de tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas. O que é que nós temos oferecido a Deus? Nós temos sido um adorador por excelência. Nós temos se dispondo se dispor ao nosso tempo, à nossa vida. Nós temos entregado o nosso coração a Deus. Precisamos adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, seja somente para Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui, quem sabe, né? Fazendo uma série de mensagens. Vamos orar a Deus, pedir que Ele coloque no meu coração uma série de mensagens para a gente compartilhar durante a semana. Você que já é inscrito no canal no YouTube Valberto Dantas, compartilhe com outras pessoas. Diga assim: vai lá, assiste esses vídeos. É muito bom, edificante, motivador, porque nós precisamos se fortalecer e buscar mais ao Senhor e adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz: amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.